Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Neste domingo 13 de abril de 2025, chamado Domingo de Ramos, quando nos lembramos da ocasião em que o Senhor Jesus, depois de andar nas diversas cidades de Israel, ele finalmente vai para Jerusalém, né? E os evangelhos registram a sua entrada como a entrada triunfal, quando o povo aclamava, dizendo: bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Isso aconteceu naquele domingo, chamado Domingo de Ramos, e poucos dias depois, dentro da mesma semana, aquela mesma multidão certamente estava gritando: crucifica-o, crucifica-o, né? Vamos então para João capítulo 12, desculpem, João capítulo 12. Aí no versículo 10, e os principais dos sacerdotes tomaram deliberação para matar também a Lázaro. Esse também significa que eles tinham tomado deliberação para matar a Jesus. Mas não somente a Jesus, matar também a Lázaro, a quem Jesus havia ressuscitado, porque muitos dos judeus, por causa dele, iam e criam em Jesus. Então, este capítulo 12 de João é o capítulo que encerra, vamos dizer assim, o ministério peregrino do Senhor nas cidades de Israel. Porque ele entra a Jerusalém e aí os líderes religiosos, principais, os sacerdotes e toda a sua caterva, como se fala em latim, haviam decidido que ele tinha que ser morto. E o Senhor Jesus sabia, porque aí nós vamos ver nestas passagens, do versículo 12 ao 41, nós vamos ver que ele disse: é necessário que eu seja levantado da terra, né? Nós podemos então fazer essa divisão, versículos 20 ao 26, os gentios e Jesus, o grão de trigo. Versículos 27 ao 30, a angústia do Senhor Jesus e a voz do Pai. Versículos 31 a 36, o julgamento, a cruz e a luz do mundo. Versículos 37 ao 41, a incredulidade dos judeus e a profecia de Isaías. Então, podemos dividir essa passagem dos versículos 20 em diante ao 41 em 4. Né? Vamos ver então, a partir do versículo 20. Ora, havia alguns gregos, diz a palavra, entre os que tinham subido a adorar no dia da festa. Aqui os intérpretes estão divididos. Esses gregos são gregos mesmo, gentios, ou são judeus que haviam nascido em alguma região de fala grega? Então os intérpretes aqui estão divididos. Um afirma: não, esses são gentios. E outros dizem: não, esses são judeus que haviam nascido em alguma região onde se falava grego, mas por serem de religião judaica, eles haviam ido a Jerusalém a adorar nessa festa que a Bíblia chama de era um grande sábado. Lembram? Nós já estudamos isso. Esse grande sábado não significa que caísse no dia sábado. Era um dia de festa especialíssimo, né? Isso acontecia a cada ano, esse tal de grande sábado, né? Bem,
sejam gentios ou sejam judeus que falavam grego, a mensagem do Senhor então já estava se espalhando, mesmo antes dele ter sido crucificado, mesmo antes dele ter ressuscitado. Então, aqui no versículo 23, quando Filipe e André disseram para o Senhor Jesus que tinha esses gregos o procurando, o Senhor responde: é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Há de ser glorificado. O mundo inteiro acredita que, coitado de Jesus, acabou sendo crucificado. E tem aquele herege que ocupa o chamado trono de Pedro no Vaticano, que disse com todas as letras, el fracasso de Jesus em la cruz. Esse é um filho das trevas, porque o próprio Senhor Jesus se refere à sua crucificação como glorificação, não como fracasso. Todavia, era um cálice muito duro, muito amargo, ao ponto que ele vai ao Getsemane e ora e disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, todavia não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. O Senhor Jesus disse para Filipe e André: ha chegado o momento do Filho do Homem ser glorificado. A sua crucificação não foi o fracasso, foi glorificação. A palavra nos diz que ele triunfou na cruz. Humanamente, agora acabou. Os próprios discípulos foram espalhados, voltaram cada um para seu lugar, se esconderam com medo dos judeus, porque agora acabou. Era isso que a reação humana. Mas espiritualmente, na cruz ele estava vencendo poderes que para nós são invisíveis, poderes que a grande maioria da humanidade desconhece. Por quê? Porque nós, seres humanos, nós dirigimos, agimos pelo que vemos, pelo que sentimos, pelo que tocamos, pelas coisas físicas, desconhecendo todo vamos chamar assim, um âmbito espiritual ao nosso redor, completamente maligno. E alguém tem que vencer a esses malignos, a esses seres do mal. Quem o fez? O Senhor na cruz do Calvário. Aí ele venceu as hostes do mal. Eu preparei essa mensagem, mas na verdade eu tinha pensado falar sobre como o Senhor Jesus venceu o seu inimigo. Mas vou abrir um parêntese aqui. Como cristãos, pensamos que o Senhor Jesus veio para nos salvar. E é verdadeiramente o que a Bíblia nos mostra. Mas esse foi o objetivo principal? Não. Antes da criação do ser humano,
no reino, aí nós temos que entender que lá em cima existe um reino. Tá? E um reino não tem deputados, senadores, Supremo Tribunal, não tem nada disso que foi invento humano. Tá? A Câmara dos Comuns não tem nada disso. Um reino é um reino. Nós desconhecemos porque não faz parte da nossa cultura, né? Pela história, nós lembramos que há como 200 anos atrás, ao Império, o Imperador do Brasil, mas até ali chega o nosso contato com isso. Nós não temos nem ideia como funciona um reino. Mas nós devemos saber que lá em cima tem um reino. E eu estava falando, antes da criação do ser humano, houve uma revolta lá no reino celestial. E a única passagem que nos menciona isto é Apocalipse 12. E houve guerra no reino celestial. Uma terceira parte dos anjos se revoltou e seguiram um ser poderosíssimo, a serpente antiga, o dragão, né? Seguiram a ele pensando que poderiam derrocar ao próprio Criador. Mas eles perderam essa luta e eles foram jogados para a terra. Para pisar na terra, não. Foram jogados para as regiões aéreas. Isso é o que está escrito. Foram jogados para as regiões aéreas e que esse seria seu lugar. Eu quis, então, pensei durante essa semana, eu vou pregar sobre isto, mas aí eu percebi que isso seria colocar muito foco em cima desse ser, que na verdade a gente nem deveria nombrá-lo, de tão desprezível que é diante do reino celestial. Por isso mudei e, fechando essa janela aqui, como eu falei, vamos focalizar no que o Senhor Jesus fez. Então, o Senhor Jesus, no versículo 23, disse: é chegado a hora de ser glorificados, referindo-se à cruz. A cruz não foi o fracasso de Jesus, como disse esse herege argentino, mas a cruz foi o triunfo do Senhor Jesus sobre aqueles seres poderosíssimos que um dia se revoltaram lá no reino celestial. Graças a Deus que com isso todos recebemos a graça da salvação. Mas na cruz acabou. Houve o juízo. Nós vamos ver aqui daqui a pouco, nos versículos seguintes, o juízo sobre esse ser maligno. Então, aqui no versículo 25 de João 12, quando o Senhor Jesus disse: quem amar a sua vida, perdê-la. Quem amar a sua vida, a que se refere? Amar a sua vida neste mundo. Neste mundo. E aí os cristãos falhamos, a grande maioria de nós falhamos miseravelmente. Por quê? Porque nós não nos consideramos estrangeiros nem peregrinos neste mundo, como é a realidade. Nós não somos desse mundo. O Senhor Jesus disse bem claro: vós não sois desse mundo, assim como eu não sou. Esse mundo está destinado para ser destruído pelo fogo um dia. Então não queiramos manter esse mundo,
Quantas vezes já ouvi: pastor, mas é a minha vida, pastor. A sua vida é a sua casa, seu carro, não sei o quê, aí essa é a sua vida. E é justamente a esse conjunto que a pessoa considera que é a sua vida, que o Senhor Jesus diz: quem ama a sua vida vai perdê-la. Se você ama essas coisas desse mundo, não é? E quem neste mundo odeia a sua vida, não é odeia assim, mas não valoriza. É nesse sentido de não valorizar. Guardá-la para a vida eterna. É o paradoxo que encontramos aí em João 12, 25. Amar a sua vida nesse mundo significa perdê-la. Continuando aí, nos versículos 27 a 30, nós encontramos com a angústia do Senhor. É a mesma palavra, agora a minha alma está perturbada. É a mesma palavra que encontramos quando ele está lá no Getsemane orando ao Pai. E diz que a sua angústia era tão intensa que o seu suor caía como gotas de sangue. É isso que está escrito lá. Por quê? Porque ele sabia o que era a cruz. Não era simplesmente um teste que estava na frente dele. Era algo terrível, um sofrimento que acabaria com qualquer ser humano. E ele era homem. E ele expressa essa sua natureza humana, porque como vimos lá em Filipenses 2, ele se esvaziou da sua divindade. Ele não considerou ser Deus, mas se fez homem como nós. Então na cruz, ele estava sofrendo como Deus? Não, Deus é impassível, ele não, nada pode atingir a Deus. Mas na cruz estava o Filho do Homem. Por isso dizem: quem é esse Filho do Homem que vai ser levantado? Porque nas Escrituras diz que o Cristo permanece para sempre. O Cristo significa o ungido de Deus, como título, como função, o ungido de Deus permanece para sempre. Mas como homem, ele se fez homem, se humanou como homem. Ele sofria sede, fome, necessitava dormir. Lembra quando ele estava com seus discípulos no barco e começou um temporal e ele estava dormindo. Mestre, o mar se revolta, tem aquele hino que cantamos. Como podes assim dormir? E aí ele se levanta, as Escrituras dizem que ele se levantou e disse: aquieta-te. E o mar instantaneamente se aquietou, parou tudo. Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Quem é? Não é simplesmente um homem qualquer, é o próprio Deus feito homem. Mas aqui está bem pertinho desse seu fim, entre aspas, porque não foi o seu fim, na cruz do Calvário. E diante disso a sua humanidade se perturbava. Agora a minha alma está perturbada, angustiada. É a angústia do Senhor. E o que acontece? Versículo 28. Então veio uma voz do céu que dizia: já o tenho glorificado e outra vez o glorificarei. Já o tenho glorificado e outra vez o glorificarei. Quando? Depois que tu passes pela cruz, depois que passem os 3 dias no seio da terra, tu serás
ressuscitado, a quem o Senhor ressuscitou dentre os mortos. O Senhor Deus glorificou seu Filho. Então, se nós lermos aqui no versículo 30, o Senhor Jesus disse: não veio essa voz por amor de mim, mas por amor de vós. Porque essa voz que se ouviu do céu, já o tenho glorificado e outra vez o glorificarei, aos ouvidos daquela multidão que estava aí, soou como um trovão. É o que está registrado. E outros: não, isso não foi um trovão, isso não foi um raio que produziu um estrondo. Isso foi outra coisa, isso foi um anjo. Percebem? Um anjo falou com ele. E o Senhor Jesus disse: não. Essa voz foi por amor de vós. Foi para que vocês sejam testemunhas. É isso que aconteceu aí. No versículos 31 a 36. Aí onde está esta questão do príncipe deste mundo. Agora o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. São 3 passagens em João, onde aquele ser maligno, que liderou a revolta lá no reino celestial, é chamado pelo próprio Senhor Jesus, é chamado de príncipe deste mundo. Por isso que lá em Judas se refere àqueles que nós vemos. É só ligar a televisão, um programa aí, onde o tal do bispo, o tal do pastorzão, o tal do apóstolo fulanão, diz que ele vai pisar no pescoço de Satanás, que eles vão sambar em cima de Satanás. Aleluia! E a turma se levanta e sobe pelas paredes. Aleluia, aleluia, que eles vão fazer isso. Vão pisar no pescoço de Satanás. E o que diz Judas? Diz: infelizes. Nem o arcanjo se atreveu a falar juízo sobre Satanás. Disse: o Senhor te repreenda. Por quê? Porque esse é um ser poderosíssimo que o próprio Senhor Jesus, observem, João 12:31, agora será expulso o príncipe deste mundo. João 14:30, já não falarei muito convosco, o próprio Senhor Jesus falando, porque se aproxima o príncipe deste mundo e nada tem em mim. Não tem nada a ver comigo esse ser, mas ele é o príncipe deste mundo. E no capítulo 16, versículo 11, que é o encerramento de 4 versículos, começando do versículo 8. E quando ele vier, se refere ao Senhor Jesus, ao Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. É pecado não crer em Jesus. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. É justo, ressuscitou e volta para seu Pai. E do juízo. Que juízo? Porque já o príncipe deste mundo está julgado. Acabou. Mas quando acabou? Na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário o Senhor triunfou sobre as hostes espirituais do mal. E ressuscitou. Ressuscitou para quê? Para nossa salvação, o apóstolo diz bem claro. Ressuscitou para nossa salvação. Porque se Cristo não tivesse ressuscitado, o apóstolo escreve aos Romanos, se Cristo não tivesse ressuscitado, seria vã a nossa fé.
Se Cristo não tivesse ressuscitado, a pregação seria vã. Mas glória a Deus, porque Ele ressuscitou. Né? Então, como é que há indivíduos ao nosso redor, líderes, que dizem que vão dançar um samba em cima de Satanás? Se nem o arcanjo se atreveu. Se o próprio Senhor Jesus o reconhece como príncipe deste mundo. Mas esses infelizes falam mal do que não conhecem. Em Judas diz, são nódoas. O que é uma nódoa? É uma mancha. São nódoas no vosso meio. Se banqueteiam. Não são esses pastorzões que têm dinheiro até dizer chega, e a gente fica pensando, mas pastor, de onde fez tanto dinheiro? Mistério, né? Vamos continuar aqui em João. Né? O julgamento sobre o príncipe deste mundo já aconteceu. Já está julgado. O príncipe desse mundo já está julgado. Mas ele está solto. O julgamento já aconteceu. Batida do martelo já aconteceu. Que esteja solto por aí, né? Porque Deus não enviou seus anjos a prendê-lo de vez. Mas isso vai acontecer. Vai ficar preso durante 1000 anos. E depois desses 1000 anos ele vai ser solto mais um breve tempo. E de novo enganará as nações que tiveram vivido nesses 1000 anos debaixo do governo do Senhor Jesus. E mais uma vez as nações serão enganadas para provar por A mais B que o homem não presta, vamos dizer assim. É isso que vai acontecer, até que finalmente Satanás e a morte sejam enfiados lançados lá no lago de fogo. Isso não é inferno, porque já o inferno havia sido lançado lá. O inferno é uma prisão. Então, no versículos 32 a 34 aqui de João: e eu, quando for levantado da terra, todos se trairei a mim. É a cruz. E dizia isto o significado de que morte havia de morrer. Morte de cruz. E a multidão disse: nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre, e como dizes tu que convém que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? Essa multidão ao redor de Jesus não sabia, ou nem os próprios discípulos tinham bem claro. Eles não tinham bem claro. Havíamos lido desde o versículo 12, e aí quando ele monta naquele burrinho, o filho de jumenta, e entra a Jerusalém, no versículo 16 diz: seus discípulos, porém, não entenderam isto no princípio. Nem os apóstolos entenderam isso. Que dirá a multidão? Eles não entendiam. Quem é esse filho do homem que tu está falando aí? O Senhor se referia a si mesmo, que haveria de ser levantado na cruz do Calvário. E o Senhor disse para a multidão: a luz ainda está convosco por um pouco de tempo. Andai enquanto tendes luz, para que as trevas não vos apanhem, porque quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Isto aqui tem tudo a ver com capítulo 1 de João, nos versículos 6 ao 12, onde está registrado: houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João Batista. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Todos quem? Todo o povo de Israel, porque João era sacerdote, deveriam ouvi-lo.
não era ele a luz. O sacerdote João não era a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira que ilumina todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo. O mundo foi feito por ele. O mundo foi feito por ele. O apóstolo Paulo nos diz em Colossenses: foi feito por ele, para ele, por meio dele. Quem é o Criador? Todo mundo responde: Deus. Sim, Deus. Mas estudando a palavra de Deus, nós lemos que Jesus é quem criou. É Jesus quem criou. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. Veio, versículo 11 de João 1, veio para o que era seu e os seus não o receberam. Veio para o seu povo, o povo de Israel, e esse povo não o recebeu. Versículo 12: mas a todos quantos o receberam, Senhor, tem uns gregos aí que estão te procurando. A todos quantos o receberam, até os gentios, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, quem é filho de Deus? Se nós perguntarmos isso para as pessoas ao nosso redor, a resposta é todo mundo. Não é. Filho de Deus é unicamente aquele que crê no Senhor Jesus Cristo. Ah, pastor, e os que têm outra religião? São boas pessoas? São boas pessoas que sem outra religião estão mortos nos seus delitos e pecados. Porque a salvação é unicamente para aquele que crê no Senhor Jesus Cristo. Enquanto tendes luz, crede na luz, para que sejais filhos da luz. Estas coisas disse Jesus, e retirando-se, escondeu-se deles. Versículos 37 e 41. A incredulidade dos judeus. E ainda que tinha feito tantos sinais diante deles, não criam nele. Esse é o juízo, o julgamento. Porque não creram em Jesus. Versículo 38 de João 12. Para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu na nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer. Então Isaías disse outra vez: cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos e compreendam no coração e se convertam e eu os cure. Isaías disse isto quando viu a glória e falou dele. Isso está registrado lá em Isaías capítulo 6, versículos 9 a 13. Esse é o cumprimento da profecia, que o povo de Israel haveria de se endurecer e não crer no Messias, no Cristo. Mas o que acontece? Em Romanos capítulo 11, Romanos 11, versículos de 1 em diante. Digo-vos, porventura, rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum, porque também eu sou israelita, diz o apóstolo Paulo, da descendência de Abrão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo que antes conheceu. Ou não sabeis que a Escritura diz de Elias, como fala a Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas e derribaram os teus altares, e só eu fiquei e buscam a minha alma. Estão querendo me matar também. Disse Elias. Mas que lhe diz a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram seus joelhos a Baal.
Assim também, diz o apóstolo Paulo aos Romanos, versículo 5, também agora, neste tempo, ficou um remanescente, segundo a eleição da graça. Mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça não é graça. Se, porém, é pelas obras, já não é mais graça. De outra maneira, a obra já não é obra. Pois que o que Israel buscava não alcançou, mas os eleitos o alcançaram e os outros foram endurecidos. Como está escrito, Deus lhes deu espírito de profundo sono, olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem, até o dia de hoje. E Davi diz, torne-se-lhes a sua mesa em laço e em armadilha e em tropeço por sua retribuição, e escureçam-lhes os olhos para não verem, encurvem-se-lhes continuamente as costas. É a mesma coisa que o profeta Isaías havia profetizado acerca de Israel, os descendentes de Jacó. Digo-vos porventura, continua o apóstolo Paulo, tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua queda veio a salvação aos gentios para os incitar à emulação. Aqui copiem. Vamos avançar um pouquinho, vamos ver o que está escrito no versículo 17 de Romanos 11. E se algum dos ramos foram quebrados, e tu, aqui tu brasileiro, tu alemão, tu argentino, tu peruano, gentil, e tu, sendo zambujeiro, oliveira brava, foste enxertado em lugar deles e feito participante da raiz e da seiva da oliveira. Não te glories contra os ramos, e se contra eles te gloriares, não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Está bem, isso é verdade. Pela sua incredulidade foram quebrados, e tu estás em pé pela fé. Então, não te ensoberbeças, mas teme. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que não te poupe a ti também. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para os que caíram, severidade, mas para contigo, benignidade, se permaneceres na sua benignidade. De outra maneira, também tu serás cortado. E também eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. Porque se tu foste cortado do natural zambujeiro, e contra a natureza enxertado na boa oliveira, quanto mais esses que são naturais serão enxertados na sua própria oliveira. O que condena ao homem? O que condena ao homem é a incredulidade. O que condenou ao povo de Israel? A sua dureza de coração, a sua incredulidade. E mesmo o Senhor tendo feito inúmeros milagres e sinais, não creram nele. Vamos finalizar com passagens da Epístola de Paulo aos Hebreus, capítulo 2. Hebreus 2, 1 a 3. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Capítulo 3 de Hebreus, versículos 12 e 13. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel,
para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Que Deus nos livre da incredulidade. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos conceda um coração que aceite, receba a sua palavra e aguarde dentro de si. Que isso aconteça com todos. Amém. Amém. E em mim, ó Deus,